Pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o único caminho, o único aprisco verdadeiro, o resto são pontos comerciais. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Só que nessa bagaça você tem os pães da proposição, bolos asmos e coscorões asmos, untados com azeite, feito com a pura flor de farinha. Temos aqui passas de figos, cachos de passas, uvas, vinho, toda espécie dos santos grãos. Aqui o canal que mana leite e mel. Aqui o canal, esse canal aqui é referência e não cópia. Aqui, meu filho, muita gente vem aqui pegar conteúdo, porque não sabe de nada. Muita gente aí fala da congregação cristã no Brasil, não sabe de nada, está sabendo agora, canal do Cavaleiro. Não sabe de nada, porque não tem fundamento. Sabe? E para você, se você não tiver fundamento, é um simples papagaio de pirata. Só fica repetindo coisas. Ó, um cabra. Tá vendo essa congregação aqui? Essa aí é lá do Santa Terezinha, em Janaúba. Um cabra lá, ele renunciou. E como todo cabra que renuncia, é aquela carta padrão, sabe? Aquela carta de renúncia padrão, cópia. Na verdade, o cara renunciou, e vou lhe explicar essa bagaça aqui, a renúncia desse cara. É um tal de Douglas. Ele é de Santa Terezinha, essa congregação. Em Janaúba é uma regional. Não é uma cidade qualquer, é uma regional. Lá tem a regional. Então os pepinos lá passam na regional. E aqui ele publicou uma cartinha. Sabe? Ele publicou uma cartinha de renúncia. Na verdade, o que esse cara aqui ele é? Esse cabra aqui, na verdade, já vai tarde. Quer saber? Já vai tarde. A sinagoga de Janaúba. Ele, o sujeito, fez uma crônica da vida dele para justificar uma coisa que ele já queria fazer. E o que é que motivou ele sair da congregação? Foi aqui o que ele alegou nessa cartinha? Nada, rapaz. Isso aqui é só desculpa farrapada. É que tem uns caras agora, com o advento da internet, com o advento do TikTok, do Instagram, shorts no YouTube, canal no YouTube, com o advento disso, tem uns cabras agora que eles querem sair e querem fazer barulho. Sabe? Quer fazer barulho. A carta é a típica mesma fundamentação. Na verdade, o que esses caras eles não querem mais, eles não creem mais que a congregação cristã no Brasil é a graça. Esses caras é uma espécie de calvinista enrustido, que ele só acredita no Efésios 2:8-9. Esse é a causa da renúncia desses caras. Aí eles ficam fazendo uma biografia, umas crônicas da vida, alegando perseguição, alegando injustiça. Conversa fiada, rapaz. Quem faz isso não entende de Bíblia. Quem faz isso não viu lá o que Davi passou. O que os homens de Deus passaram. O que os profetas passaram. O que os apóstolos passaram. Então o cara, para renunciar, faz uma biografia, uma espécie de crônicas, um histórico. E fica inventando. Aquilo lá foi perseguição. Aquilo lá foi perseguição. Aí fica escrevendo. Sabe aquilo lá que o ancião falou para mim? Foi perseguição. Sabe aquilo lá que o ancião falou para mim? Isso foi perseguição. Aí faz a cartinha alegando tal e tal e tal. Na verdade, ele é um adepto, ele é um calvinista, Efésios 2:8-9. É isso aqui, meu filho. Não vem com conversa vagabunda, que o cavaleiro aqui não é otário, não, meu filho. Não vem se justificar aqui. Não. Na verdade, o cara se converteu a um o Efésios 2:8-9 é a base do calvinismo. Salvação está salvo. Salvação tá garantida. Na verdade, muita gente na congregação tem essa tese. E aí sai, aí fica fazendo barulho, com cartinha. Rapaz, vai tarde, vai se lascar, vai plantar batata, rapaz, vai. Aqui,
Janaúba, Minas Gerais, 26 de maio, ao Conselho de Anciãos da Regional Administrativa de Janaúba, mandou para o Conselho de Janaúba, né? Assunto: renúncia ao Ministério de Cooperadores de Jovens Menores, artigo 9. Já vai tarde, meu filho, vá se lascar. Que a paz de Deus seja convosco. Eu, Douglas, por intermédio da presente, em espírito de oração, Parece um pavanoca lá, que é professor de redação, é advogado, eu trabalho com palavras, sabe? Vá, rapaz, vá encher o saco de outro, rapaz, vá chupar prego, rapaz. Ver se vira parafuso. Ou chupar parafuso para ver se vira prego. Espírito de oração e temor diante de Deus, venho apresentar minha renúncia voluntária ao Ministério de Cooperador de Jovens Menores. Vá tarde, vá procurar sua turma. Para o qual fui apresentado em 3 de abril de 2016 na congregação do bairro Santa Terezinha, que é essa aí, na Avenida Marcelino Siqueira Rodrigues, essa aí. Vou botar a rua aqui para você ver lá a rua. Então, se eu lembrar, vou pôr a foto da rua aí. Em Janaúba, Minas Gerais, que é uma regional administrativa, não é pouca coisa, é uma regional administrativa. Esta renúncia se dá fundamento no artigo 9º, inciso 1, a linha que é aquela lá, o artigo 1 é a pedido. Só tem esse artigo 1, é a pedido. Essa renúncia se dá com fundamento do artigo 9º, inciso 1, a linha A do Estatuto Social da Congregação Cristã do Brasil, ou seja, a pedido por motivos de foro íntimo e espiritual. Foro íntimo e espiritual. Do histórico de perseguição ministerial, aqui o histórico. Todo esse tempo que ele passou, de 2016 a 2025, 9 miseráveis anos, aí ele pegou todo o histórico, aí ele ficou caçando coisas. Aquele dia lá que o ministério se reuniu, aí aquilo lá foi para mim. Aquele dia lá, aquela indireta lá foi para mim. Aquele outro dia lá, aquela indireta foi para mim. Aí foi anotando aqui, aí fez esse histórico aqui. Desde a minha chamada ministerial, minha trajetória tem sido marcada não apenas por desafios espirituais. Conversa para enganar trouxa. Todo mundo que crê no Senhor Jesus, ele sofre as consequências. De um jeito ou de outro, não interessa se é ministério ou não. Não existe esse negócio. É que, claro, quando o cara está na frente do povo, dependendo dele, ele vai sofrer mais um pouco. Mas ele também é estruturado mais um pouco. Então não tem desculpa. Se o Senhor escolheu Isaías para ser profeta, é claro que o Senhor estruturou Isaías para ser profeta, porque ele precisava daquela estrutura para ser profeta. Sabe? Se o Senhor queria fazer José governador, ele estruturou José com conhecimento para governar a parada. E aquele que não foi escolhido para ser governador vai passar na maré mansa a vida inteira? Não, meu filho, vai ter os perrengues dele espiritual. Sabe? Então é conversa que é só conversa de crachá isso aqui, sabe? Desde a minha chamada ministerial, minha trajetória tem sido marcada não apenas por desafios espirituais, mas, sobretudo, por reiteradas ofensas. Isso aqui é tudo que ele ficou lá procurando. Acusações infundadas e hostilidade. O que quer dizer isso aqui? É só ele que sofreu isso aqui? Velada por parte de alguns conservos. Durante anos fui submetido a diversas reuniões junto ao Ministério Local, nas quais esperava encontrar apoio, orientação e conselho. Contudo, ainda que houvesse aparência de zelo e piedade, o que se revelava no fim era um mal-querer oculto e crescente. Tá, oculto e crescente. Tá dizendo nada isso aqui. Meras palavras. Contudo, ainda que houvesse aparência de crescente, desejoso sempre de encontrar uma falha, um tropeço, uma brecha para minha queda,
Cara, e quem é que não passa por isso aqui? Deve ser ridículo, deve ser patético, rapaz. E quem é que não passou isso aqui? E quem é que não passa isso aqui? E quem é que não vai passar isso aqui? Independente de ser ministério ou não. Ele vai crescer, rapaz. Então vergonha na cara. Quem é que não passa isso aqui? Se é que você passou. Quem é que não passa isso aqui? Eu não passei isso aqui dentro da congregação? E eu saí da congregação por causa disso? Não vem com essa conversa não, meu filho. Seu negócio, você saiu por outro motivo. Você saiu porque você é um calvinista, da tese calvinista agora. Rapaz, quem que não... Sendo ministério ou não, não importa se você é 30, 60 ou 100, não importa se você é ovelha ou é um Isaías da vida. Não importa se você é o rei ou o servo lá, o camponês. Não interessa em que patamar, em que hierarquia você está dentro da congregação. Quem que não passa aqui? Só se você não for crente. Vá para as outras igrejas que você não passa aqui, porque lá tem um dono. Aí você chega no dono e diz, ó, fulano tá lá, tá me atrapalhando. Aí o dono chama vocês dois, aí resolve. Mas dentro da congregação, eu nunca leu Davi, não? Você nunca leu Davi, não? E os profetas, e João Batista, e Jeremias. Rapaz, vai ver se cresce, rapaz. O seu problema é que você é infantil. Como tem muita gente da congregação, infantil. Ei, não me toque. Ei, senhor, tá me perseguindo. O senhor lá tá olhando feio pra mim. Criança mimada, infantil, que não cresce, pai. Se liga, mano. Vai crescer, meu filho. Já vai tarde. Em uma dessas reuniões, o Senhor Jesus foi chamado para ser tentado. Foi tentado lá. Com o Senhor Jesus foi tentado. Não vai fazer você. O capeta lá cirandou com Pedro, não vai fazer com você. Sim, eu os conservo. Aqueles conservos não me dão apoio. Aqueles conservos que eu vi a minha queda. Aqueles conservos não sei o quê. Senhor, você queixa. Vê se cresce, rapaz. Em uma dessas reuniões, um dos anciãos chegou a me agredir verbalmente, de forma gravíssima. Nossa! Chegou a me agredir verbalmente de forma gravíssima. Por que você não citou aqui? Não precisava citar o nome do ancião. Por que você não citou aqui? Rapaz, vai mentir para outro, rapaz. O que foi que ele disse? Por que você não citou aqui? Falou. Por que não citou? Deu um exemplo aqui de alguma coisa. Sem identificar o ancião. Por que você não citou isso aqui? Acusando de ser ladrão de glória de Deus, né? Afirmando ainda que eu promovia a lotação de igrejas, que era idolatrado por muitos. Isso aqui não é normal. E aí você vai e sai. Se você é o idolatradão, o famosão, e você vai e sai. Que espécie de soldado é você? Que espécie de homem é você? Foi acusado de ladrão de glória de Deus. Porque estava lotando igreja. Idolatrado por muitos. E que jamais havia visto alguém como eu terminar bem sua jornada na terra. Então, se você era acusado de ladrão de glória de Deus, afirmando ainda que eu, ou seja, o ministério afirmava que você promovia a lotação de igrejas, que era idolatrado por muitos, e que aí o ministério disse que você jamais, aí o ministério disse para você que jamais havia visto alguém como você terminar bem sua jornada na terra. E você vai e sai. Se você, esse carão aqui, esse herói da fé, esse Ulisses da fé, Ulisses da mitologia grega lá, que saiu e passou por vários perrengues, lutou contra um monstro de 7 cabeças e foi lá no Hades e voltou, e a mulher dele já estava quase casando com outro. Ulisses, um herói grego da mitologia grega. Se você se Ulisses da fé aqui, e você vai e assina a carta de renúncia, que é nada, rapaz, você é nada. Oxe. Jamais havia visto alguém como eu terminar bem sua jornada na terra. Pois, segundo suas palavras, não existe vida
fora da congregação cristã no Brasil. Então disseram para ele que não existe vida fora da congregação cristã no Brasil. Espiritualmente, não mesmo. Não existe. Então aqui, os caras lá do ministério já estavam sabendo que você estava com essas teses calvinistas, estava com essas teses de que placa não salva, que existem outras igrejas, e talvez seja por isso que você já estava, talvez seja por isso que o ministério sacou que você já estava pescando no aquário. Como você é calvinista, já era adepto de outras doutrinas, já estava inflamando a mocidade, que você é cooperador jovem, já estava contaminando a mocidade, que existem outras igrejas. Aí o ministério sacou a parada e falou, esse cara aqui é um calvinista. Ele já está dizendo que na congregação não é só isso, não. Já estava minando por dentro. Talvez o ministério sacou, porque aí o ministério disse aqui que fora da congregação não existe vida. Aí o ministério sacou que você já estava tentando tirar a mocidade da congregação, e aí já começou a chegar junto em você. Bem feito. Aqui, palmas para o ministério. Se o ministério fez isso, fez bom. Porque você já estava... Então o ministério disse, olha, não existe vida fora da congregação. Então o ministério sacou que você já estava saindo, doutrinamente saindo da congregação, e já estava tentando levar os jovens. Aí o ministério entendeu, sacou e foi lá e cortou. Aqui o ministério fez certo, fez isso. Certo? Que você já estava contaminado. Pois, segundo suas palavras, não existe vida fora da congregação. Tais palavras, longe de serem conselhos, foram verdadeiras setas venenosas. O ministério fez certo. Se o ministério fez isso aqui, fez certo. Porque não existe vida mesmo fora da congregação que está no Brasil. Vida espiritual não. Existe comércio. Existe blá, 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 blá. Dentro da congregação também, essa geração também não vale nada. Mas o aprisco não existe mesmo. O aprisco, estou falando aqui, da CCB. Se o ministério fez isso, falou certo. Aí foi venenosa. Né? Essas palavras foi venenosa. Bem feito mesmo. Foram verdadeiras setas venenosas lançadas contra mim. Ainda assim, declaro diante de Deus e dos homens, desejo a esses mesmos irmãos que ele termine sua carreira na fé, em paz e na presença de Deus. Vá com sua falsidade para lá. Noutra ocasião, viajei com minha esposa e filha à cidade de Curitiba para visitar uma família amiga. Ao postar uma fotografia familiar em minha rede social, fui surpreendido com a atitude covarde de um cooperador de jovens da minha própria cidade que printou a imagem e a compartilhou em grupos de outros cooperadores, acrescida de acusações caluniosas e maliciosas, insinuando que eu era um homem de má índole, que possuía apenas a aparência de anjo e que a Irmandade deveria se precaver contra mim. Aqui, vou ver se ele contou aqui. Ao investigar a origem da informação, solicitei uma reunião com os envolvidos. Que postagem foi essa? Eu queria ver essa postagem. Seja como for, o cooperador printou aqui. Se o cooperador printou aqui, não estava uma imagem assim... Cooperador aqui, ó, a postar uma fotografia familiar em minha rede social. Essa fotografia familiar, você estava em quê? Em trajes de banho? Você estava em que condições que o cooperador printou e falou isso? Tem que ver isso aqui também, meu filho. Você estava em trajes de crente? Que tem muita gente aí na rede social postando coisas, meu filho. Mulher e cara posta meio que de longe assim, mas não é condizente com a vida de crente, não. E aqui você postou essa foto aqui. Essa foto aqui, sabe? Para me fazer um julgamento dela, para dizer que o cooperador estava certo. Aí, você postou essa foto familiar em minha rede social. Fui surpreendido com a atitude covarde. Se o cooperador viu isso e viu que você só pregava, só ficava lá posando de soninha toda pura, e lá nas redes sociais não era condizente, ele fez um alerta, sabe? Entendeu? Mostrar quem você é de verdade. Sabe?
Ah, rapaz, não vem aqui. Ou você coopera ou você não coopera. Aí o cooperador printou lá e falou na cidade, olha, tá vendo o cooperador jovem aqui? Não, isso não é de crente, pô. Se bem que o cooperador de jovem tinha que chegar, falar para o ministério, dizer, ó, aquele irmão lá não é condizente com o ministério, não. Ele é mau exemplo lá. Você vê a fotografia dele lá. Aqui, você não postou na rede social? Não era pública. Qual é o problema aqui, meu filho? Por que você não botou no privado? Era pública. Aí o cooperador falou, não, isso aqui não está condizente com o cooperador de jovem, não. Isso aqui é mau exemplo, essa foto aqui familiar, que esse irmão aqui está em traje de banho. Esse irmão aqui está, essa fotografia aqui, não está exemplo da doutrina. E ele printou, sua foto não estava pública. O cooperador, sabe? Você, meu filho, deixa eu falar uma coisa aqui para você, Zé Mané. Você é homem de Deus, você é homem de Deus, você prega a Bíblia, você prega santidade, prega retidão, prega comportamentos cristãos, prega comportamento de crente. Então, meu filho, não vacile. Não dê ocasião ao capeta. E aí, você dá ocasião ao capeta, o capeta pega e publica e você acusa, culpa o capeta. É você o culpado, meu filho. Você deu ocasião. Então não fique aqui, posando aqui de inocente, não. Você é um manezão. Você deu ocasião ao diabo e ele usou. Qual é o conselho do cavaleiro CCB? Não dê ocasião. Você é crente? Você anda nas pisadas. Aqui, aquele que diz que está nele, disse o apóstolo João, lá na carta de João. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O Senhor Jesus postou fotografia na rede social em trajes inadequados? Se o Senhor Jesus posta fotografia lá de trajes inadequados, o capeta vinha, printava, e aí, ó, aqui, ó, o Senhor Jesus aqui não dá para salvar ninguém não, é o maior exemplo. E aí, o Senhor Jesus ia culpar o capeta? Não, quem que Deus ia culpar? O Senhor Jesus. Por quê? Porque vacilou, deu ocasião ao capeta. Foi por isso que o capeta tentou o Senhor Deus. Foi por isso que o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo e passou no teste, porque não deu ocasião ao capeta, para servir de exemplo ao mané. Então você postou lá coisas não condizentes com a doutrina de Cristo, não condizentes com a congregação, aí o cooperador foi lá e printou, e aí você culpa o cooperador. Você é o culpado, vacilão, por ter dado ocasião ao cooperador. Se liga, mané. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, disse aqui na carta o apóstolo João. Então você diz que está em Cristo, ande como ele. Depois, aí transgride, não anda como o Senhor Jesus andou, o capeta vem e pega a ocasião, porque ele está aí buscando a ocasião, e aí você culpa, ele é o culpado? Não, você é o vacilão. Se liga na parada aqui do cavaleiro. Que o cavaleiro aqui não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Aqui bode é bode e ovelha é ovelha. Aqui, esperto é esperto e vacilão é vacilão. E no seu caso, você é o vacilão aqui, que postou essas fotos de trajes inadequados. Aqui. Aí, ele diz aqui, acrescenta de acusações caluniosas e maliciosas, insinuando que eu era um homem de má índole, que possuía apenas a aparência de anjo e que a Irmandade deveria se precaver contra mim. No mínimo, eu não vi a foto não, mas no mínimo aqui, eu já tirava seu ministério, porque você é um vacilão, sabe? Eu já assinava sua carta de renúncia, porque você é um vacilão. E vacilão não pode ser, vacilão não pode estar na frente do povo de Deus, porque é vacilão. E você é um vacilão. Então, quer saber? Já vai tarde. Sabe? Vai crescer. Sabe? Lugar. Olha, quem está na frente do povo de Deus? Josué não podia ser vacilão. Moisés não podia ser vacilão. Joiada assumiu o trono, sendo
como é que fala? O rei assumiu o trono com 8 anos. E Joiada foi a mão direita do rei. Ou seja, Joiada governava pelo rei. Era o regente. Sabe? Regente. Joiada era homem de Deus. Era entendido na lei do Senhor. Não podia ser vacilão. José não podia ser vacilão. Davi não podia ser vacilão. E outros quantos não podia ser vacilão? Vários dos homens de Deus. Os profetas, os apóstolos. Esse não podia ser vacilão. Gente que está na frente do povo de Deus não pode ser vacilão. E no seu caso você é, então já vai tarde. Pega o teu terno, a tua pastinha e anda. Vaza. Sabe? Ao investigar a origem da difamação, solicitei uma reunião com os envolvidos. A qual foi negada pelo sogro do caluniador, que à época era meu próprio ancião. Foi negada, porque ia se queixar, aí o cara lá da reunião viu as suas fotos com trajes, sei lá o quê, aí falou, não, deixa pra lá, não vamos reunir com você não, aqui é as fotos aqui. Aí, irmão, já estava passando a real para você que você já não estava na comunhão dos servos de Deus. Já? Quem mandou dar oportunidade? Cara Zé Mané. Cara, você é crente. O capeta está te vendo as suas obras. Uma acusação, uma vacilada que você der, ele chega em Deus e fala assim, tá vendo seu servo lá, aquele cara lá é cooperador, ancião, tal, pode fazer aquilo? Na sua lei está escrito aqui isso aqui, pode fazer aquilo? Você acha que o capeta... Não, meu filho, você é o culpado. Adão, quando pecou, o Senhor inocentou a serpente, inocentou Adão, inocentou a mulher. Não, todo mundo foi o culpado, ficou um buscando ocasião. Ficou um buscando desculpa. E a ordem foi dada para Adão. Não foi dada para a serpente nem para a mulher. Foi dada para Adão. Adão ficou ali, foi aquele lá. Todo mundo transgressou. Não adianta chegar no Senhor desse e ficar dizendo, foi aquele lá. Aí o Senhor vê sua foto lá em trajes assim, decente e fala, foi aquele lá o que é? Aqui, vai, para, cala a boca. Não enche o saco. Somente por intermédio de um ancião mais antigo da cidade foi possível viabilizar a referida reunião, na qual ficou decidido que o acusador pediria perdão perante a igreja, o que, de fato, ocorreu, ainda que com tentativas posteriores de obstrução por parte de seu sogro. O ancião regional, irmão, e aqui está o nome do cabra. O cara lá, o cooperador que postou as coisas. Aí todo mundo ficou sabendo aqui da foto do cabra lá. Aqui ele não fala, ele não descreve a foto. Sabe? Então, aqui fica ele parecendo inocente e o cooperador parecendo um vilão aqui. Ele aqui, claro, não vai descrever a foto. Que tipo de foto? Aí, quando ele publicou isso aqui, já está nos grupos de WhatsApp, já está em tudo quanto é lugar aqui. Aí, quando ele publicou isso aqui, ele não descreveu a foto, para ver se o cooperador que mostrou para todo mundo estava correto ou não, se exagerou ou não. Aqui ele não descreveu. Esse é o problema, rapaz, desses caras que renunciam. Eles querem se passar por vítima. Aí o cooperador saiu, mostrou a foto para todo mundo, saiu dizendo tudo. Aí foi obrigado a pedir perdão lá, mas se ele tinha razão, ele pediu perdão, mas se ele tinha razão, a Irmandade comprou a tese dele, que esse cooperador de jovem estava lá em trajes, fotografias indecentes, ou sei lá o que foi, que manchou. Então, sabe? Aí o ancião chegou nele, vai lá, pede perdão lá, sabe? Todo mundo já viu, todo mundo já sabe quem é quem, pede perdão lá só para... E aí estava o cooperador lá, pediu perdão só para tirar o peso da consciência, aí pediu perdão lá, mas não pediu de coração também, porque viu que estava certo. Pede perdão lá, para não dizer que você não pediu, sabe? Na boa.
Mas se o cooperador convenceu do print lá, a Irmandade comprou a tese dele e o cooperador de jovem aqui ficou isolado. É assim que funciona, meu filho. É que quando o nego vai fazer uma carta, é claro que não vai se dizer que é culpado, é sempre dizer que é vítima inocente. Todo mundo do ministério que sai da congregação sai como inocente. Mas não é, não. Não, meu filho, cada caso é um caso. Mostre os autos do processo que eu vou dizer, não, você não é não, meu filho. Você é vacilão mesmo, não é não. Eu quero ver os autos do processo, mas aqui o cara ocultou, não descreveu a foto para mostrar. Então nem sempre o caluniador é caluniador e nem sempre o difamador é difamador. Há ressalvas, vamos ver os autos. Os autos ninguém quer mostrar, para não ver que ele é que é o vacilão, sabe? O cavaleiro aqui, meu filho, é que nem um sabão do lavandeiro. Pega e se a mancha for difícil, bate na roupa na pedra. Não tem alisamento aqui, não. Somente por intermédio de um ancião mais antigo, o que de fato ocorreu. O ancião regional, irmão, foi chamado, aqui está o nome do cabra, não vou falar o nome do bode. O ancião regional, irmão, foi chamado, vou chamar de Pedro. O ancião regional, irmão Pedro, foi chamado a conduzir a resolução do caso com sabedoria. Contudo, o dano emocional, a exposição e a dor permanecem vivos até hoje em minha memória e em minha casa. Aqui se fazendo de vítima, sabe? Se fazendo... Sabe esses caras aqui? Você imagina esses caras lá no tempo da Grécia Antiga, lá no tempo da Ásia, lá na Turquia, lá em Coríntio, lá na Capadócia, lá em Atenas, lá em Éfeso, lá em Esmirna, lá na Damasco. Hein, já pensou esses caras pregando lá? E aí, na saída da sinagoga, encontrar com meia dúzia lá de contrários, que os caras andavam armados, no mínimo com um punhal, e aí olhasse feio para ele, e Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, estou sendo perseguido. Já pensou esses caras lá? Que lá era vida e prisão. Lá, pensou o rei, já pensou Natã? Que foi lá e enquadrou Davi no pecado mortal que Davi cometeu? Pensou Jeremias? Pensou João Batista? Aqueles caras que repreendiam rei. Quando num rei, você chegar num rei, um rei tem no mínimo, velho, umas 15 pessoas do lado dele. Uns 10 é soldado com flecha, com lança na mão, lança de 2 metros, pontiaguda, espada, punhal. Você chegar num rei e dar uma comida de rabo num rei, aí se o rei olhar pro guarda e dar uma cravada de lança em você, esses caras aqui, velho, eles não crescem, eles não têm noção do que é ser perseguido. Eles não têm noção do ato dos apóstolos, dos homens de Deus que eram perseguidos. No mínimo você toma você é jogado lá num porão frio, escuro, que a luz do sol, se é que tem luz do sol, é um quadradinho lá em cima. E o porão frio lá, sem banheiro, sem nada, sem água, sem pão, sem nada. No mínimo você toma ali um ano, 6 meses de gancho embaixo ali. E esses caras, velho, tudo mimizento, todo criança, todo infantil, todo molenga. Você acha que esses caras é homem de Deus, serve para estar na frente do ministério? Os caras que é mufino, que nem fala no Nordeste, mufino. O cara criança, infantil, molenga. Sabe? Todo mundo que é de Deus passa perseguição e afronta, desprezo. No mínimo desprezo. Rapaz, homem de Deus não é assim, rapaz. Tem outro comportamento. Homem de Deus, você é justo? Sou. Posso falar, Senhor? Eu vou falar, Senhor. Senhor, fala não. Na hora de falar, ele vai lá e descasca, e puxa a espada da bainha e fala. Irmão, você vai perder o ministério. Fia no rabo seu ministério, ancião. Mas eu não vou sair daqui não, meu filho. Eu vou continuar fazendo o que eu faço dentro da congregação. Aqui nesse caso aqui, esse cara, ele enchia a igreja, fazia latação, não sei o que, não sei o que. O que ele vai continuar fazendo?
Não, meu filho, aqui é outra coisa. Aqui é questão de fé. O cara que está contaminado, ele quer sair mesmo. Então fica pousando aqui de vítima. Não é vítima coisíssima nenhuma, rapaz. Não é lá essas cocadas todas, não, meu filho. É igual que nem o Pavanoca lá, pousando de injustiçado. Todo mundo alega perseguição. Mas não é. O caso dele é outro. O caso desses caras que saem do Ministério da Congregação é outro, meu filho. É, exposição e dor permanece viva até hoje. Emocional. Aqui. O item 2. Da causa de maior desgaste e rompimento. Com o passar dos anos, inúmeras situações semelhantes se repetem. Com o passar dos anos. Foi de 96 para cá. Aqui é a biografia do cara. Com o passar dos anos, inúmeras situações semelhantes se repetiram. Sempre havia nova acusação, uma nova maledicência, um novo ataque. O desgaste emocional. É Elias lá fugindo da rainha, da mulher de Acabe. A rainha está fugindo. Coisa de vida ou morte. E Elias lá. São perseguições e ataques. Senhor. Misericórdia. São perseguições e ataques. Vê se cresce, rapaz. Que Elias, Eliseu, os profetas, homem de Deus. Jefté foi expulso. Um monte de homem de Deus passou por apuros. Samuel lá. Senhor, se eu for lá sacrificar, o Saul vai me matar. Imagina Saul. Senhor, tem misericórdia. Eu estou sofrendo ataques emocionais. Preciso de um psicólogo. Desgaste emocional. Aí o Senhor vai, toma vergonha na cara, seja homem, vai lá. Sabe? Cara, rapaz, é outro, vai. Crente tem outro comportamento. Tem outro falar, tem outro agir. Esses mimizentos aí, que estão na frente do povo aí, esses caras querem caminhonete, piscina e churrasco. E tapinha nas costas de todo lado. O desgaste emocional foi se acumulando, a ponto de afetar não apenas minha saúde, mas também afetou a saúde. Que negócio mais... Cara, dá vontade de xingar um cara desse, né? Afetou minha saúde. Cara... Não, sai mesmo. Não, eu aqui... Não, cai fora, vaza. Mas também a de minha esposa. Esposa. Se as mulheres de Deus soubessem disso, elas estavam aqui que nem aqui eu, suspirando, quase mandando tomar no... A gota d'água, porém... gota d'água. Vai com o capeta. A gota d'água deu-se quando passei a estudar com mais profundidade as escrituras sagradas. Estudar. Vê que um cara contaminado. É um calvinista enrustido. Já estava com essas teses calvinistas e já... E é que nem outro lá, já tá... Que nem tem uns aí da congregação, mas eles não põem as manguinhas de fora, senão ele pede um ministério. Fica com esse negócio de estudar a Bíblia. Então a gota d'água foi aí. Aí o ministério viu que ele estava estudando a Bíblia e já... Irmão, o ministério mandou ele renunciar? Ele não renunciou por conta própria? Então, como é a gota d'água aqui? A gota d'água, porém, deu-se quando passei a estudar com mais profundidade as Escrituras Sagradas, especialmente acerca da salvação pela graça, conforme Efésios 2:8-9. Então, aí ele pôs aqui o Efésios 2:8-9. Então, meu filho, cara aqui é um cara que já estava de calvinista. Porque Efésios 2:8-9 é a base do calvinismo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e não vem de vós. É dom de Deus, não vem de... É tese calvinista, é o fundamento do calvinismo, é o Efésios 2:8-9. Então esse cara aqui já era teses calvinistas. Então ele ficou criando todo essa perseguição aqui, todo criando essa odisseia. Ele fez uma crônica parecendo a Odisseia de Ulisses. Então ele criou aqui uma odisseia. Você na sua santa ignorância não sabe o que é Odisseia. Então ele criou toda essa Odisseia aqui para posar de um herói grego mitológico, de um herói, de uma vítima do sistema da congregação, e aí ele caiu em Efésios 8:9, aí foi o paraíso, aí foi a salvação. Aí ele agora se acha o liberto. É um perfeito idiota.
O cavaleiro aqui não conversa, não quer papo furado com um cara que se escora em Efésios 2:8-9. Eu prefiro conversar, dar bom dia a cavalo. Oi, cavalo, tudo bem? Tudo bem, cavaleiro? Tá quente, né? Tá quente. Você viu o dólar? Vi. Tá caindo, né? É. Você viu o Trump lá? Taxou a China e agora arregou e tá conversando com a China lá para abaixar as taxas. Aí o cavaleiro, tô vendo sim. Você viu o Trump lá? Taxou a União Europeia em 50% e agora tá arregando também. E vai dar mais 90 dias para ver se negocia? Vi. E você vê lá a Ucrânia? É. Não, você vê lá o Irã. O Irã vai ser bombardeado pelo Israel e Estados Unidos se o Irã não ceder ao programa nuclear. É mesmo, cavaleiro. E aí, cavaleiro? Tudo certo aí? Tudo certo. Eu prefiro conversar com o cavalo, dar bom dia a cavalo e bater esses papos políticos e atuais da economia geopolítica mundial, de que conversar com um cara que se tem como base Efésios 2:8-9. É um perfeito idiota, rapaz. É um calvinista enrustido. Então esse cara aqui fica criando toda essa odisseia que na verdade ele acredita só em Efésios 2:8-9. O resto não interessa. É isso aqui, meu filho. Isso aqui é a raiz da renúncia desse cara. É ir pousando de vítima, como todo cara do ministério. Ou até o Zé Mané aí, que nem ministério tem. E aí abre um canal aqui no YouTube, sair da congregação, sair da CCB. É porque sair da CCB. Sair da CCB por causa disso. E aí tem umas visualizaçõezinhas lá e acabou. É um cara que sai trocando trombeta, fazendo barulho porque saiu da CCB. E que Deus está cantando e cagando que você saiu, rapaz. Passei a pregar fielmente. Aqui, ele passou a pregar fielmente que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e não por obras humanas, o que não exclui a necessidade da santificação. Né? O ministério não prega isso aqui? O ministério prega isso aqui também. Tem circular falando disso aqui. Sempre deixei claro que não defendo a teologia da libertinagem, pois quem nasce de novo não vive em pecado. Por amor à verdade, tá, rapaz, vá se lascar. Contudo, fui convocado para uma nova reunião com os anciãos, onde me questionaram se eu estava me rebelando ou se pretendia sair da congregação. Claro, começou a pregar o Efésios 2:8-9, e aí o ministério falou, não, esse cara aí é calvinista já. Esse cara aí, meu filho, você tá, de que lado você tá? Decida aí, vai você fica. Aí o ministério chamou ele na reunião, se ele pretendia sair. Porque o ministério percebeu que ele já estava... Não, esse cara já estava... Não, até eu que estou lendo a carta aqui já perdi a paciência. Já tinha tirado o ministério desse cara. O ministério também já pegou... Ô filho, qual é a sua aí? Você está aqui ou está lá? E ele já começou... Ele já estava pregando na reunião dos jovens menores essas coisas de calvinista. Aí o ministério viu e falou, não, filho, vem cá. Você está aqui ou está lá? Quer sair? Sai logo. Não fica enchendo o saco aqui não, filho. Pregando lá teologias calvinistas. E o ministério aqui fez certo mesmo. Que se eu fosse o ancião dele, eu já tinha que dizer, ô filho, decida aí, vai ou fica. Que você já está me torrando a paciência aqui. Eu já estou aqui com você por a goela. Decida aí. Quer sair? Sai logo. Senão eu tiro você, pô. Vá. Um calvinista enrustido. O que esse cara estava pregando lá? As teses de Calvino? Que salvação só pela graça? E não precisa fazer mais nada. O ministério, pelo menos, ele faz uma circular dizendo que do Efésios 2:8-9, mas ele, de vez em quando, ele dá uma mudada. Não cita calvinista. Aqui o cara já estava... Aí o ministério chegou lá, o ministério chamou ele lá e disse, filho, se daí, qual é a tua? Pretende sair da congregação?
Aí ele disse que se sentiu tratado como um inimigo, um ameaçador, e não como um irmão em Cristo. Se sentiu tratado como inimigo, um ameaçador. Rapaz, não interessa que você não interessa o que você se sente. Fica aqui agora posando de vítima. Você é infantil, rapaz, não é vítima. Esse cara aqui é infantil e não vítima. Uma coisa é ser infantil, outra coisa é ser vítima. Você é um infantil, um mimizento, uma criança. Na reunião, um ancião regional apresentou prints e um pedido urgente de meu afastamento. Claro, não, aqui tá certo mesmo. Aqui não precisava nem pedir print. Só por ele ser mimizento, eu já dizia, irmão, você não serve para ser do ministério, não. Você é muito mimizento, você é muito infantil, você é muito molenga. Você não serve para ser do ministério, não. O cara do ministério, rapaz, tem que ser valente. O cara para ministério tem que ser entendido, tem que ser firme, tem que saber por onde anda, tem que saber por onde fala. Tem que ter consistência. Sabe? Ele é um peso pesado, não esse mimizento aqui. Você não serve para ser do ministério, não, rapaz. Ainda tem muita gente na congregação, sim, que é só. Era um músico bonitinho, tinha um empreguinho lá, às vezes tinha um carrinho, e sei o quê, e dava uns calamanaia lá, aí o ministério, aí vamos levantar aquele irmão para cooperador de jovens. Mas o cara não tem conteúdo nenhum, o cara não tem essência, o cara não tem peso. Você ser do ministério tem que ter peso, meu filho. Tem que saber o que fala, tem que saber decidir, tem que saber ficar calado. Mas na hora de decidir, decidir. Decidir o que quer, decidir o que faz. Ter direção, ter norte. Aqui, o ancião pediu na reunião, o ancião regional apresentou prints e um pedido urgente de meu afastamento. Afastamento não, aqui eu já tirava você de vez. Baseado em curtidas interações com perfis teológicos. Já estava contaminado com teologia, é um calvinista enrustido. Não, aqui tá certo, cara. Não, aqui tá certo. E qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema desse ancião ter seguido você lá nas redes sociais e ter visto você lá curtindo e flertando com teologias? Qual é o problema? Você não fez isso? Então pronto, meu filho. Lá na rede social tem lá no privacidade, tem uns negócios lá que você pode navegar anonimamente. Você não estava fazendo isso mesmo? Então qual é o problema? Por que você não assume que estava fazendo isso mesmo? Onde é que você é vítima aqui? Não, você queria jogar dos dois lados? Ficar na congregação, trazendo coisas de fora, doutrinas contaminosas, calvinistas, porque Efésios 2:8-9 é a base do calvinismo, você está trazendo de lá para jogar na congregação, para contaminar outros. O ministério viu, disse, não, esse negócio aqui não. E está certo aqui. Aqui já não pedia seu afastamento, pedia mesmo você ir caçar sapo. Sai fora mesmo. Então aqui, pelo jeito aqui, você renunciou, porque você ia ser destituído do ministério. Então você foi e pulou peladão no mar, porque você já sabia que ia ser. Então aqui não é uma renúncia simples. Você ia ser afastado do ministério, você ia ser sentado e ia perder o ministério. Então você se antecipou. Então, meu filho, assuma seus BO, assuma sua nova direção calvinista. Tome vergonha na cara e assuma que você já estava em outra. Prejudicando a mente das pessoas. Aqui acusaram ele de estar prejudicando a mente das pessoas. Ou seja, com teologias por aí. Fui vigiado por um verdadeiro serviço de inteligência. Rapaz, vá se lascar. Falar merda. Qual é o problema? Serviço de inteligência, serviço de inteligência não pega tudo público assim, não. Serviço de inteligência vai no secreto. Sem direito à defesa, sem amor, sem diálogo. Vá se lascar, cara. Vá. Vem com essa conversa aqui de vítima, não. Bem feito. Você renunciou. O ministério ia tirar do seu ministério? Bem feito.
Quem dera que ele tivesse tirado, não você tivesse renunciado. Bem feito, eu já tirava você aqui mesmo. Já por essa carta aqui que você escreveu, eu já tirava você por causa disso. Sua dissimulação, seu... nem vou entrar muito para não xingar você mais. Atribuíram-me intenções que nunca tive. Nunca combati a congregação cristã no Brasil. Combateu sim, já estava combatendo. Nem tentei afastar alguém dela. Já estava afastando, meu filho. Não se afasta alguém mandando... sai daqui. Eu estou congregado lá, no culto da congregação. O ministério lá, o ancião, sabe que eu sou o cavaleiro de CCB todo no púlpito. Ele não vai dizer, o cavaleiro de CCB, sai daqui, chupa daqui. Ele não vai falar isso. Mas ele vai fazer de modo diferente. O que está afastando a mesma coisa. Sabe? Não é diretamente que se afasta. Não, meu filho. Como é que fala? É sutilmente que se faz isso. E você não fez. Se um irmão lá de banco tivesse batido de frente com você, você não ia fazer? Claro que ia, rapaz. Não vem dar uma de migué aqui não, rapaz. Já vai tarde. Chispa daqui. Que eu estou irritado com você já. Bem feito. O ministério ia tirar a sua liberdade e bem feito aqui. Não apareça mais aqui. Pega as suas malas e vaza daqui. Vai aqui, rapaz. Esse cara aqui está me enchendo a paciência. Atribuírem-me intenções que combateu sim, já estava contaminando, já estava pegando teologia lá. E já estava trazendo para dentro da igreja. E Efésios 2:8-9 já estava assim. Só pelo você ser Efésios 2:8-9, eu já tirava você do ministério. Só por causa disso. Se eu tivesse... Não, eu posso pedir para Deus. Senhor, aquele cara lá, tira esse cara daqui, da minha frente. O cara que diz que é Efésios 8:9, tira ele daqui da minha frente. Ele já tirava seu ministério por causa disso. Sabe? Porque já está contaminado, meu filho. E eu faria a mesma coisa. Se eu fosse ancião, e um cara... Não interessa se é outro ancião e tudo, cooperador e tudo. Eu faria a mesma coisa. Eu te seguia só para ter a confirmação que você está contaminado. Se eu tivesse o poder de tirar alguém do ministério, se ele dissesse que é Efésios 2:8-9, eu já tirava ele do ministério. Eu não, assina, está fora. Mas por quê? Porque você é Efésios 2:8-9. Vaza daqui. Eu, cavaleiro, faria isso. Porque cara que se apega em Efésios 2:8-9 é um contaminado, velho. Não tem nada de Bíblia. É um calvinista. Então, vaza. Em outra ocasião, fui proibido de atender uma despedida de um casal na igreja de Monte Sião, em Montes Claros. Você, cooperador, como é que eu vou atender despedida? Sob o pretexto infundado de que a igreja era pequena, o que não correspondia à realidade. Tratava-se de uma retaliação disfarçada de ordem administrativa. É bem feito, é isso mesmo, tá certo. Deve ser isso mesmo. Tá enchendo o saco, tá certo mesmo. Das convicções, e aqui atender despedida de um casal. O último casal lá... Não, o pessoal que já estava... O ministério aqui, meu filho, já estava dizendo que você não estava mais na comunhão. E aqui está certo mesmo. Demorou muito, porque não era para ter deixado você renunciar. Era para ter chipado você de vez. Das convicções da consciência. Sempre defendi que a pregação deve ser feita com entendimento. Preparo bíblico, reverência, atuação do Espírito Santo. Vai encher o saco. Nunca excluí agir sobrenatural de Deus. Nunca excluí o agir sobrenatural de Deus. Ao contrário, defendo que a palavra e o Espírito andam juntos, pois do qual vale o conhecimento sem unção. De que vale o conhecimento sem unção? Vaza, já vai tarde. Reafirmou em pregação que a congregação cristã no Brasil não é a graça. Então aqui, ele pregando, falando para todo mundo que a congregação cristã no Brasil não é graça. Então, meu filho, vaza daqui, vai buscar a graça. Está fazendo o que aqui? Todos esses caras do ministério na congregação, que diz que a congregação cristã no Brasil não é a graça, eles não merecem estar no ministério. Vaza, meu filho. Vá se lascar. Você está contaminado, você é calvinista. Não é? Então pronto, vaza daqui. Aliás, Deus vai fazer isso mesmo.
Ah, você não. A congregação que está no Brasil. Então, vem aqui. 3 de Eclesiastes, manda puxar aí pelos cabelos, levar para fora e vaza daqui. Ah, vai se lascar. Está fazendo o que então? Aqui. Mas sim, um instrumento. A congregação não é que está no Brasil, não é a graça, mas um instrumento. A graça é Cristo, né? Quem que não sabe? Esse é você que sabe agora. Salvação não pertence a uma placa denominacional. Vá se lascar. E, portanto, não devemos lutar por bandeiras, mas pela centralidade do Evangelho. Centralidade do Evangelho. Aqui é coisa de teólogo. Centralidade do Evangelho. Que porra quer dizer centralidade do Evangelho? Coisa de teólogo, coisa de calvinista, coisa de Zé Mané. Blá, 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 blá. Mas pela centralidade do Evangelho, por conta dessa afirmação, um trecho da minha pregação foi cortado, editado e difundido nas redes sociais. Vaza, tchau. Nunca vi isso. Fora de contexto, gerando ataques. Se você não disse isso aqui, a sua acusação é essa aqui. Ó. A congregação, reafirmei em pregação que a congregação cristã no Brasil não é a graça de Deus, mas sim um instrumento. Só isso aqui você está arriscado lá do livro da vida. Vaza, chupa daqui. Aqui não precisa de printar e contexto, não. Você já disse qual é o seu problema. Tchau. Para Deus, tchau. Você é um calvinista. Tchau. Passa amanhã. Do assédio moral institucional e do abuso de autoridade ministerial. Ah, que assédio moral o quê? O que deveria ser um ambiente pastoral de zelo à minha dedicação, muito converteu em um ambiente de politicamente ideológico, repreensível do livre exame das escrituras e perseguição velada. Besteira. Desinteria bíblica. Desinteria aqui. A suspeita de que eu estaria promovendo rebelião estava assim. Acabou de dizer lá em cima que a congregação que está no Brasil não é a graça. Aqui é rebelião. Isso aqui é pecado de feitiçaria, rebelião. Vaza. Ou estimulando a membresia a sair da CCB, estava assim. Acabou de dizer que pregou que a congregação está no Brasil, então você estava tirando gente da congregação. Você estava contaminando. Então, aqui não é acusação, é fato aqui. Então, você estava assim. Vaza, sai fora. Vai se lascar. Quando um servo de Deus é legitimamente chamado e aprovado, é vigiado, silenciado, humilhado por defender as verdades eternas da palavra. Mentira, vá se lascar. Cala a boca. Não se trata mais de disciplina eclesiástica. Trata assim, cara, vaza. Eu não sei se vou continuar lendo essa porcaria aqui não, velho. É tanta merda que esse cara fala que estou perdendo a paciência com ele. Do dever de zelar pela verdade. Aqui, botou aqui uma pregação, sabe? Cara, eu vou terminar esse negócio aqui. Eu não estou aguentando mais. O ministério como despenseiro de Cristo é a sua. Isso aqui é pura teologia. Pura teologia isso aqui. Não foi instituído para estabelecer tronos humanos, mas para edificar o corpo da verdade. Teologia. Eu identifico um teólogo iniciante com essas besteiras. Centralidade do Evangelho, corpo na verdade, tudo teologia isso aqui. Ele pegou lá da fonte turva dele lá. A liderança espiritual, a fidelidade bíblica, não os oprimir com ameaças interrogatórias e exclusões silenciosas. O apóstolo Paulo, ao escrever Timóteo, aqui citou Timóteo, e aqui não vou ler isso aqui, não me furtei a esse chamado, preguei a palavra, vá se lascar, rapaz. Por isso denuncio perante Deus, e denuncia perante Deus. Deus não está ouvindo. Grita aí, Maneza. Denuncio perante Deus. Deus sabe, que esse cara vaza daqui. Por isso denuncio perante Deus os santos e as autoridades eclesiásticas competentes, esse assédio injusto e conduta utilitária. Vá trocar fralda, rapaz. Informa ainda que uma cópia dessa será remetida à presidência do Conselho de Anciãos em São Paulo. Quem em São Paulo vai ver isso aqui, rapaz? É a regional de Janaúba quem decide essas paradas aqui. Já disse que você está fora e o cavaleiro também aqui já está dizendo vaza, já vai tarde. Então, que Braz vai receber isso aqui?
Considerações finais. Diante disso, eu perdi o meu prazer e alegria de continuar a exercer meu ministério, pois já não tenho mais condições. Vaza. Não tenho mais condições psicológicas para tal e, com temor de Deus, apresento minha renúncia. Vaza, já vai tarde. Embora perseguida, não revidava com injúrias, mas entregava aquele que julga retamente, e citou aqui o 1 Pedro, não deixa o ministério em revolta, mas em paz com minha consciência. E você sabia que você tinha consciência. Estou sabendo agora. A congregação que está no Brasil fez parte da minha história, grande história. Com gratidão e mocidade que amo, e carregarei nas minhas orações e no meu coração os irmãos sinceros e fiéis, muitos dos quais me estenderam a mão, minha eterna estima. Não guardo rancores, mas clamo para que... falou. É Senhor perdoar, eles não sabem o que fazem. Falou. Verdade reine, que o Evangelho seja a bandeira maior, acima das tradições humanas e preferências institucionais. É isso. Rogo a Deus que esta carta seja recebida com espírito de serenidade e discernimento espiritual, que o Espírito Santo em vossos corações em todas as decisões. Com temor, humildade e paz, sobrescrevam-me e vá trocar fralda, vai crescer, rapaz. Vai tirar a identidade. Vai se alistar no exército. Vai se cresce. Que cara mais patético. Que cara mais tedioso. Que cartinha mais asquerosa, melancólica. Um estroso. Cara, um verdadeiro calvinista que ficou aqui criando uma biografia. Já vai tarde. O ministério deveria ter tirado o ministério. Aliás, não tirou, talvez com medo de repercutir mal, e aí deixou que você renunciasse. Mas era o ministério que devia ter tirado, sentado você, chipa daqui. Você é um porre. Pegou a visão? Até mais, né?